Menopausa e depressão podem chegar juntas? Sim. Cuidado, alerta, farol nesse momento. Por isso que a gente tem que falar sobre menopausa. Vocês que são mais novas, têm medo da menopausa? Não sabem nem o que é. Nada. 20 e poucos anos, né? Isso. Mas tudo bem, tem tempo. Tem aí uns 15 anos para aprender. Não tenho medo, mas já acho que já tenho todos os sintomas possíveis. E aí eu já tô tentando fazer esse movimento da janela de oportunidade, que inclusive eu vi você falando no vídeo seu, de melhorar agora para chegar na menopausa potente, assim, sem perder a minha vida, assim, minha potência. Isso com 42. 42. Nos casos de menopausa precoce, e a Angélica é uma pessoa bem conhecida e ela falou que teve menopausa precoce, pode acontecer por volta dos 40. Então, e os sintomas vão acontecer antes, né? Mas não é super, como a maioria não tem menopausa precoce. A menopausa na mulher brasileira, ela acontece mais ou menos por volta dos 50 anos. Nos Estados Unidos é um pouquinho mais. Então, você começa a ter os sintomas que são incômodos. Muitas não têm, mas a maioria tem. Começa lá por volta dos 47, 48. E quais são os sintomas? Vou perguntar mais para vocês sobre menopausa, mas antes dos sintomas. Insônia. Aumenta muito, assim, você fica... É bem complicado dormir. Cansaço. Eu, por exemplo, eu chegava às 5 horas da tarde, eu sou elétrica, um furacão. Chegava às 5 horas da tarde, eu tava assim, ó. Parecia que tinha... Nossa, era muito... Eu ficava deitada, cansada, não conseguia fazer nada. E eu vi que era um cansaço muito maior do que qualquer outra época da minha vida. Irritação. O pessoal que trabalha comigo, meu time, criou um grupo paralelo no WhatsApp para falar da minha irritação. Porque não era uma irritação normal, era uma TPM a milhão, assim, muito maior. Assim, a pessoa fazia qualquer coisa, me irritava. E coisas que eu nem ia prestar atenção, certo ou errado, mas me incomodava, e não assim, incomodar, ok, tô incomodada, mas me incomodava num nível, num ponto de eu ter que reagir, de eu querer reagir. E assim, e reagir com tudo, com força. E isso machuca as pessoas, é totalmente indelicado, mas era uma coisa fora de controle. Já pensou na menopausa? Não. Sabe o que é? Sei, assim, no básico, né? Fala o que você acha Sei da... que são as alterações hormonais, né, da mulher, mas não sei os sintomas, quais são todos os sintomas. Tá, então já vamos falar dos sintomas. Insônia, cansaço, perda de libido, acontece muito. Ressecamento da pele, ressecamento vaginal, ressecamento dos lábios, cabelos mais finos, pode acontecer. Enfim, tem uma série de coisas, tudo lá no meu canal, vai lá no meu YouTube que tem 500 vídeos que falam sobre tudo isso, inclusive menopausa precoce, mas eu vou tentar explicar exatamente o que é menopausa, porque eu também tinha essa dúvida, eu não sabia até pouco tempo atrás. Então, o meu trabalho hoje é de falar para as mulheres o que é, quando mais ou menos começa e para prestar atenção nos sintomas, porque pode ser um ponto de alerta, inclusive anotar, você falar, tá chegando, porque tem a tal janela de oportunidade que pode ser a reposição hormonal antes de entrar na menopausa. Mas o que é a menopausa? A menopausa é o período que você fica 12 meses seguidos sem menstruação. Não é o que eu tive no começo, que é a perimenopausa, que é antes da menopausa, ou pré-menopausa ou perimenopausa, que é a menstruação vai espaçando. Fico menstruada, aí 3 meses sem menstruação, aí 2 meses com menstruação, aí mais 5 meses com menstruação, aí sem menstruação. Isso é um sinal, a menstruação variar assim e começar a ficar mais ralinho, menos dias, mais marronzinho, que foi o que aconteceu comigo, essa é a minha experiência. Uns 2 anos assim, mas é um ponto de partida para você sacar aonde pode começar. E junto a esse período de oscilação da menstruação, vem alguns sintomas, que não são todos. Os sintomas, eles pegam mesmo nos 12 meses que marcam a menopausa. Voltando, perimenopausa,
pré-menopausa. Menopausa, 12 meses. Pós-menopausa, o que que é? O período que eu estou agora. Um dia depois desses 12 meses, seguido sem menstruação. Aí você está na pós-menopausa, que vai durar mais ou menos 10, às vezes 15 anos, certo? Tudo isso, peri, meno e pós, chama-se climatério, tá? As pessoas confundem climatério, que é o começo da perimenopausa. É sim o começo, mas é até o final. Tudo isso aqui é o climatério, onde ocorrem as quedas hormonais, principalmente a queda de estrogênio, que é um hormônio super importante. E aí faz-se reposição hormonal de estrogênio, de outros hormônios que também têm quedas, mas o estrogênio da libido, uma série de coisas. Então você vai ter nesse processo de desaceleração da mulher, que vai começar lá nos 40 anos, perdas musculares, que vai fazer um exercício de peso toda semana, musculação, ou pilates, ou pezinho, não sei. Problemas cardíacos, que você vai fazer uma caminhada, vai fazer a prevenção para o seu coração funcionar bem. Você vai ter um metabolismo lento, então você vai ganhar peso. Pode ser, se você estiver já 10 quilos acima do peso, vai chegar na menopausa, como esse metabolismo vai ficar mais lento ainda, a tendência é que você ganhe mais peso. E aonde vai esse peso? Geralmente aqui, na barriga, nos braços. Então você vai acumular, por isso que você vê as mulheres mais velhas sempre com a barriga crescendo. Você vê uma mulher com uma barrigona. E hoje a gente sabe que não é nem o peso que define, não é nem a balança que define o peso saudável, mas sim é a sua cintura, que é a circunferência, exatamente, é a circunferência. Então, nesse caso, a barriga estendida é um problema, porque você tem essa gordura que não é nada bom, não vai te fazer bem, e quando você deixa acumular, a tendência é acumular mais e mais. Quando você chega nos 40, 45, não vai poder comer coisas, tipo esses doces, o tempo todo. Doce, um pudim, eu sempre falo isso, tem até vídeo sobre isso. Um pudim aos 20 não é o mesmo pudim aos 45. Não é o mesmo pudim aos 55, não é o mesmo pudim aos 75. O metabolismo vai desacelerando, portanto ele não vai queimar aquele açúcar, aquele pudim, por isso que a alimentação tem que ser mais saudável. Se você está com excesso de peso, tenta chegar no seu peso saudável, foi o que eu fiz antes da menopausa. Eu perdi 14 quilos antes da menopausa, só por causa dessa informação. Porque eu pensei, eu preciso perder, eu tava precisando perder, eu ganhei esse peso aí dos 40 a mais, e aí eu falei, vai ser muito mais difícil pra mim. Gente, então assim, a inteligência, a conta matemática não ia fechar, ia ser muito mais difícil. O que eu fiz? Entrei numa super dieta, nunca segui. No ano novo eu tomava água com limão e adoçante. Adoçante não é tão saudável assim, mas enfim, com adoçante e não todo mundo caipirinha, cerveja e tal. Foram 8 meses que eu fiz uma dieta de verdade porque sabia informação. Falei, não, agora chegou a hora. Agora eu tenho que perder porque eu quero chegar melhor. Aí perdi esses 14, entrei na menopausa e vejo a desaceleração, vejo o metabolismo mais lento, mas eu consigo organizar melhor esses dados, a alimentação e tudo isso. Com relação à depressão, eu sou uma pessoa que tem depressão hereditária. A minha avó foi internada várias vezes em hospitais, quando os remédios faziam muito mal, tinha muitos efeitos colaterais. Então, assim, quem tem, você está na menopausa ou está chegando na menopausa, a menstruação está falhando, você tem a depressão na família, de forma hereditária, porque é sim hereditário. Você teve depressão pós-parto, 2, ou você já teve algum evento, algum momento de depressão. O que pode acontecer na menopausa? Você vai ser, possivelmente, uma mulher que pode ter depressão. A menopausa e a depressão podem vir juntas por causa das quedas hormonais. Então, se você juntar o histórico com a queda hormonal, o que pode acontecer? Depressão. E aí é um problema de saúde mental, é uma doença e como a gente sabe, eu venho falando o tempo todo, de toda a desaceleração, é mais uma coisa para lidar e que você pode tratar na prevenção. Lógico que
medicação e tudo isso, mas pode antecipar a informação, falar, putz, eu sei que eu tenho na família. Se a gente pudesse analisar os momentos que muitas mulheres entram em depressão, pós-parto, que eu tive, quando? Mudança hormonal. Tem muitos adolescentes hoje em depressão, mudanças hormonais, fora outras coisas, mudanças hormonais. Mulheres na menopausa, mudanças hormonais. Então a gente tem o padrão. Então, menopausa, farol alerta, vamos assim, tem uma série de coisas que vêm ao mesmo tempo. Vários sintomas que não são sintomas fáceis. Não são sintomas fáceis. Uma dica para vocês, dica da Loba Master Maria, exercício físico. Exercício físico vai ajudar muito. Não é que você não vai ter sintoma e tudo, mas até na depressão, os psiquiatras falam que o exercício físico, ele libera hormônios que vão ajudar a você ter mais bem-estar, sentir mais felicidade. Então, o processo, mesmo que você esteja em depressão, eu sei que às vezes a pessoa quando está em depressão não consegue levantar da cama, mas é amenizado. Então, pelo menos 40 minutos de caminhada é muito importante, porque os médicos falam também que só a partir dos 40 minutos que você começa a gerar esse hormônio. E não é a caminhada, parou no farol, andei com o cachorro vai fazer xixi, vai fazer cocô, e parei e conversei com o vizinho. Não, é caminhada, caminhada. Caminha, 40 minutos, 45 minutos. Beleza, aconteceu. Então, tem todo esse cuidado, porque este período é um período delicado, que não é algo que você fala assim, não vou conseguir. Vai passar, eu estou na menopausa, eu vivo, aliás, na pós-menopausa, eu vivo tudo isso, estudo tudo isso o tempo todo e é possível, mas é um momento de atenção da mulher. E para você trabalhar essa segunda fase da vida, que a gente quer produtividade, que a gente quer explodir, vai comprometer a sua produtividade, inclusive. Vai te comprometer na empresa, porque você vai se sentir muito cansada. Eu senti isso, muito cansada. Hoje, até na Europa, já tem mulheres se elegendo deputadas para lutar, deputadas, senadoras e tal, com essa bandeira da menopausa, porque todos os dados, você pega no New York Times, no jornal, falam da queda de produtividade da mulher, por causa desses sintomas e por causa dessa fase, né? Então, assim, é um problema, é uma fase normal da mulher, todas vão passar e tal, mas se a gente puder trabalhar na prevenção e, de repente, no SUS tem reposição hormonal, mas um chip de reposição hormonal é só no particular. Nem todas podem fazer reposição hormonal, né? Então, eu vivo extremamente bem, mas cada 6 meses eu faço reposição hormonal, porque senão seria muito difícil. No meu canal tem vários vídeos, inclusive de alimentos que você pode comer, que vão te ajudar, não vai resolver, mas vai te ajudar. Porque eu já entrevistei mulheres que sofrem muito com isso, que suam na cama o tempo todo, que seus companheiros, que elas têm vergonha dos seus companheiros. E aí é complicado. Tem alguma pergunta sobre menopausa que eu não falei? Não, mas eu acho que eu identifiquei algumas coisas da minha mãe, assim, você foi falando, que é a pessoa que eu acompanho, acho que mais de perto, que tá acho que, isso eu acabei de aprender, a menopausa é só os 12 meses. 12 meses, ela tá na pós-menopausa. Pós-menopausa, exatamente. Mas o que me chamou a atenção, que eu ia até fazer o link, que é muito louco como a mulher é totalmente guiada por esses hormônios a vida inteira. Sim. A gente é cíclica, né? Então, tanto nos nossos ciclos menstruais, quanto numa gestação, num pós-parto, na menopausa, a gente é guiada por esses hormônios e óbvio que isso deixa a gente, às vezes, muito confusa, fala o que está acontecendo, nem a gente se entende, por isso que a informação é importante. Super importante, porque você percebendo o momento, que nem hoje tem os aplicativos de menstruação, você sabe que você vai ter mais fome, mais vontade, mais irritação e tal. E com a menopausa é a mesma coisa, né? A janela de oportunidade é esse período, os médicos falam que quando a reposição hormonal acontece antes de você entrar na menopausa, que foi o que eu fiz, é muito melhor, ela funciona mais. Ela funciona melhor segundo as estatísticas. O que aconteceu até hoje? Como a gente não tinha mulheres falando de menopausa, nos anos 70 a gente tinha uma previsão aqui no Brasil de vida
O IBGE dava a vida, a média do brasileiro, até 57 anos de idade. Ou seja, daqui 6 anos eu estaria morta. Então, para que falar de menopausa se daqui 6 anos eu vou estar morta? Então, não se falava disso. Hoje, quando se fala 100 anos de idade, você fala, para, eu tenho 50 anos pela frente. E se eu não lidar com tudo isso, vai ser muito difícil junto com tudo que eu falei aqui. Né? Então, fora filho, milhões de coisas. Então, assim, é bom eu prevenir, é bom eu focar, é bom eu saber o que acontece nessa fase. É muito importante. A previsão, segundo a Organização Mundial de Saúde, é que a gente tenha 1 bilhão de mulheres neste período entre perimenopausa e pós-menopausa, nesta fase, em 2025. Ou seja, as indústrias farmacêuticas estão correndo para descobrir medicações e o que pode ajudar a gente, mulher. Isso nunca ocorreu antes. Portanto, vocês que são mais novas terão uma menopausa muito melhor, porque vai ter muita coisa disponível. Mas a gente vai ter que pagar. A gente entra em outro assunto em breve, que é a independência financeira da mulher. Sem dinheiro vai ser difícil. É isso.